Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei trazendo para vocês o segundo vídeo da série de Introdução à Psicologia. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações e possa continuar acompanhando essa série que terá vídeos novos todos os sábados. Hoje, no segundo vídeo, nós estaremos falando do surgimento da psicologia enquanto ciência a partir de Wilhelm Wundt. A psicologia enquanto ciência, ela surgiu no final do século XIX, com Wilhelm Wundt na Alemanha, com o laboratório de psicologia. Wundt entendia a psicologia como ciência da mente e propôs o uso do método experimental para o estudo dos fenômenos psicológicos. Wundt ele foi o criador do primeiro laboratório de psicologia em Leipzig. Em seu laboratório, o método usado para acesso aos conteúdos psicológicos era o método da introspecção, que consistia na autoobservação controlada dos próprios processos mentais. Além da psicologia introspectiva individual, Wundt ele propôs uma psicologia social, que ele denominou como psicologia dos povos, que teria por objetivo a consideração psicológica das qualidades morais e intelectuais dos povos. Vamos entender um pouco sobre tudo isso, para a gente poder compreender melhor a psicologia de Wilhelm Wundt. Primeiro vamos pensar na definição de psicologia. Eu coloquei aqui na primeira parte do vídeo, né, que Wundt ele entende a psicologia como ciência da mente. A gente pode ampliar um pouco essa definição e dizer que a psicologia, para Wundt, é uma ciência empírica cujo objeto de estudo é a experiência interna ou imediata. Vamos entender melhor isso daqui. A psicologia é uma ciência empírica. O que é uma ciência empírica? É uma ciência que envolve observação e experimentação, cujo objeto de estudo é a experiência interna ou imediata. Vamos entender melhor o que é experiência interna ou imediata. Wundt ele fazia uma distinção entre dois tipos de experiência. Uma que ele chamava de experiência imediata e outra que ele chamava de experiência mediata. O que é experiência imediata e experiência mediata? Experiência imediata é a experiência dos objetos do mundo externo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro. A experiência que eu tenho desse livro externo é uma experiência mediata, porque é uma experiência indireta, porque esse livro precisa passar pelos meus sentidos, ele precisa passar pelas faculdades do meu entendimento. Então, eu não tenho acesso direto ao livro. A experiência que eu tenho do livro é uma experiência mediata, indireta. Por outro lado, se eu volto o meu olhar para meu mundo interior, se eu olho para os meus próprios processos mentais, se eu olho para a própria ideia de livro na minha mente, se eu olho para dentro de mim, para minha experiência interna subjetiva, eu vou ter uma experiência imediata, uma experiência direta. Então, Wundt fazia essa distinção entre a experiência do mundo exterior, que é a experiência mediata, e a experiência do mundo interior, que é a experiência imediata. A experiência mediata, ou seja, a experiência indireta, ela é estudada pelas ciências. Então, por exemplo, a experiência do mundo exterior vai ser estudada pelas diversas ciências. A química, a física, as ciências naturais, elas vão estudar o mundo exterior. E, portanto, elas vão dar conta dessa experiência do mundo externo, dessa experiência mediata. Então, é função das ciências naturais cuidar da experiência mediata, ou seja, a experiência do mundo exterior. Por outro lado, se eu considero a minha experiência interna, aí já não vão ser as ciências naturais que vão trabalhá-las, mas as ciências psicológicas. Aí sim, a psicologia. A psicologia seria essa ciência da experiência imediata. Wundt aqui não quer criar um dualismo. Ele não quer dizer que existe um mundo externo, como se fosse um mundo natural, e existe esse mundo interno, como se fosse a alma. Ele não faz essa distinção dualista. O que ele está fazendo é caracterizando duas abordagens distintas de aspectos de um mesmo fenômeno. Então, assim, essa distinção entre a experiência imediata e a experiência mediata é mais uma distinção de abordagem, que tem a ver com como eu vou abordar a experiência. Ele não quer dizer que a experiência interna é uma experiência imaterial, espiritual, e que a experiência externa é uma experiência natural, material. Ele não quer dizer isso. Ele está fazendo aqui uma distinção de abordagem. Então, assim, as ciências psicológicas, elas abordam a experiência subjetiva do sujeito, dos seus fatores, dos seus processos internos. Enquanto a experiência
enquanto as ciências naturais, elas vão cuidar da experiência imediata, né? A experiência indireta. Então, perceba essa diferença. Aqui é a mesma experiência, é uma experiência do sujeito, é uma experiência humana, é uma experiência que vai ser distinguida só pelo fato dela ser direta ou indireta, mediata ou imediata. Se ela for direta, ela é imediata, é a experiência do mundo interno. Se ela for indireta, ela é mediata, ou seja, a experiência do mundo exterior. Então é importantíssimo fazer essa distinção. Então, se a psicologia ela vai cuidar da experiência interna, ela precisa de um método de investigação da experiência interna. E aí eu disse que a psicologia é uma ciência empírica. O que quer dizer ciência empírica? Quer dizer que ela adota dois métodos. Um método de observação e um método de experimentação. Qual que é a diferença de observação e experimentação? Observação é quando eu simplesmente observo um fenômeno. Eu não intervenho nele, eu simplesmente observo. A experimentação, por outro lado, exige que eu intervenha no fenômeno, que eu tire o fenômeno do seu campo natural de mostração e leve ele para o contexto controlado, onde eu possa controlar as variantes e estudar esse fenômeno num ambiente controlado. Então, por exemplo, se eu observo uma dada cultura, eu estou usando o método de observação, se eu não intervenho, se eu só observo aquela cultura. Por outro lado, se eu vou estudar a memória, e aí eu coloco o sujeito num laboratório, e aí eu mostro certas imagens para eles, testo qual é a quantidade de coisas que ele consegue lembrar, de itens que ele consegue lembrar, de itens que ele consegue memorizar. Quando eu faço isso, num contexto experimental, eu estou usando um método experimental. Então tem um método de observação e um método experimental. É por isso que o Wundt vai fazer a distinção entre dois campos da psicologia. Um é a psicologia introspectiva individual, que vai usar o método de experimentação, que é esse exemplo do cara que estuda a memória, e o outro que é a psicologia dos povos. E a psicologia ou psicologia social, que é a psicologia que vai observar os fenômenos da cultura. Então, por isso que tem essa distinção entre a psicologia introspectiva individual e a psicologia social dos povos. A psicologia introspectiva individual, ela estuda os fenômenos internos do sujeito por meios experimentais. A psicologia social dos povos, ela estuda os fenômenos culturais por meio da observação. Observação é quando eu não preciso intervir, eu só observo. Experimentação é quando eu preciso colocar o sujeito num contexto controlado e estudá-lo a partir do controle das variantes dentro de um laboratório. É por isso que é importante dizer, porque esse é um erro às vezes cometido, que quando Wundt fala de introspecção, ele não está falando de introspecção no sentido clássico. Porque às vezes as pessoas pensam que, então introspecção é o quê? Olhar para dentro de mim mesmo. Não é isso. Introspecção não é só você olhar a sua experiência interna. Porque isso é um problema. Por que o Wundt vai dizer assim? Que a introspecção clássica ela tem um problema de que ela é muito subjetiva. De que ela é muito, digamos, ela não dá um dado firme, um dado estático. Ela é muito fluida. Cada pessoa experimenta a si mesma de um jeito. Então se eu chego numa pessoa e falo assim, olha para dentro de você mesmo e fala como você experimenta isso. Vai ser o jeito que aquela pessoa X específica, singular, experimenta aquilo. Então, a introspecção clássica ela tem o problema de que ela é muito fluida. Cada pessoa tem uma experiência subjetiva de um jeito. Se a psicologia for estudar a experiência psicológica do sujeito nesse sentido, ela vai ter um problema. Porque é uma coisa muito fluida, muito subjetiva, muito específica. Por isso que o Wundt propõe uma introspecção controlada. Ou seja, no contexto do laboratório, no contexto do controle das variáveis. Então é importante entender isso. O método de introspecção do Wundt não é um simples olhar para dentro de si mesmo. Não é uma espécie de auto-observação. Na verdade, é uma percepção interna num contexto controlado, onde as condições externas são controladas, no contexto experimental. Então aqui é uma introspecção experimental, não é uma introspecção de senso comum, não é uma introspecção clássica, é uma introspecção experimental, uma introspecção científica, que precisa ser realizada num contexto controlado, onde as variáveis são controladas. O Wundt vai dizer assim que a mera introspecção clássica ela é uma fonte de autoilusões. Então, porque o sujeito pode se confundir, pode se equivocar sobre como está se sentindo.
sobre como está se percebendo. Agora, na introspecção experimental, o sujeito ele é colocado dentro de um laboratório. Vamos estudar, por exemplo, os processos de memória. Então, eu crio um contexto controlado. E aí, a gente tem estudos de memória que mostram que a gente grava mais ou menos de 7, 8 itens, né, que a gente consegue gravar de uma vez. Então esse é um exemplo de um resultado que surge de uma introspecção controlada, onde eu coloco, vou estudar a memória. Eu coloco o sujeito dentro de um laboratório, mostro determinadas imagens para ele, por exemplo, e depois espero um período de tempo, pergunto quais imagens ele rememora. Então isso é uma introspecção controlada. Agora, se eu viro para a pessoa e simplesmente falo para ela, se auto-observe, olhe para dentro de si mesma, isso não é introspecção experimental. Isso é simplesmente auto-observação, né? E não é uma introspecção controlada em contexto experimental. Portanto, é importantíssimo entender que a introspecção que o Wundt propõe não é a introspecção clássica, mas uma introspecção experimental. Não é observação. Por isso que é importante fazer essa distinção. Observação é coisa da psicologia dos povos. Se a introspecção do Wundt fosse simplesmente observar a própria experiência interna, seria um método de observação. Mas aqui é um método experimental. O método de observação é da psicologia dos povos. E a psicologia individual, ela usa o método da experimentação. Então é importante fazer essa distinção no Wundt. É dois métodos que a psicologia adota. Um método para estudar a experiência interna, que é o método experimental, então não pode ser mera observação, e o método para estudar os povos, as culturas, as línguas, a religião, aí sim é uma observação. Então é importante fazer essa distinção entre psicologia individual, que é introspecção experimental e não introspecção observativa, introspecção experimental, e o método de estudo da psicologia dos povos, que é um método de observação. Então, o método de observação não deve ser aplicado para o estudo da introspecção, porque a introspecção de observação, ela não é científica, ela é uma coisa que é muito vaga, que é muito fluida e que pode gerar ilusões. Então a observação a gente deixa para o estudo das culturas, dos povos, das línguas, enquanto a gente usa a experimentação para o estudo dos fenômenos psicológicos internos. Bem, essa é a psicologia do Wilhelm Wundt, né? Eu comecei aqui por ele porque ele é o pai da psicologia, pelo menos na história oficial, claro que há outras versões. E aí, dando continuidade, o próximo passo é a gente falar das primeiras abordagens que surgiram com a psicologia. E aí, no próximo vídeo, eu estarei apresentando o funcionalismo, que é a teoria defendida pelo norte-americano William James. Então, o próximo vídeo será sobre a psicologia funcionalista. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo sábado com mais um vídeo de introdução à psicologia. Deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para você receber a notificação da continuação desses vídeos de introdução à psicologia.